Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, respirando com calma, profundamente, com serenidade, e vamos à nossa prece inicial. Amado Pai Celestial, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em nome do Teu amor e sabedoria. Pedimos que a luz do Teu Evangelho ilumine os nossos corações, trazendo paz e entendimento. Que os bons espíritos estejam conosco, nos amparando e orientando em nossa jornada. Que os nossos lares sejam templos de harmonia e serenidade. Que assim seja. Olá, iremos para a leitura do Evangelho no Lar, o Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, dentro do item Paraíso, Inferno e Purgatório. Questão 1019. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Resposta: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento, que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para os mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E, no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e de suas faltas, e não da de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se prepararam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão
mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Muito obrigado. Olá a todos! Vamos então agora prosseguir com a nossa leitura. Conclusão, item 1. Aquele que não conhece como fato do magnetismo terrestre, senão o jogo dos patinhos imantados, que se faz manobrar sobre a água de uma bacia, dificilmente poderá compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo ocorre com aquele que não conhece do espiritismo, senão o movimento das mesas. Nele não vê, senão um divertimento, um passatempo de sociedade, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade, mesmo dos povos semi-selvagens, pudesse se prender às mais graves questões da ordem social. Para o observador superficial, com o efeito que relação uma mesa que gira poderia ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra de que da simples panela que tem fervido desde a antiguidade, saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca sorrisos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia não havia ainda podido resolver. Apela a todos os adversários da boa-fé. Eu os adjuro a dizer, se derem ao trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica não tem valor, senão na proporção de que aquele que a faz conhece aquilo de que se fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciente, não é criticar, é fazer prova de imprudência e dar uma infeliz ideia de seu próprio julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado essa filosofia como sendo uma obra de que um cérebro humano teria feito, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Que absurdo! Ela mal merece um dos seus olhares. Julgam-na sobre o título como o macaco da fábula julgou a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Supondo que esse livro seja obra de um homem, e dizei, em vossa alma e consciência, se, depois de o ter lido seriamente, nele achais matéria para zombar. Então, aqui na conclusão 1, é colocado, que muitas das críticas que são colocadas a respeito do livro, de todos os capítulos, e por isso que esse momento, ele coloca aqui em conclusão, que muitas vezes
as opiniões colocadas, elas revelam futilidade de julgamento, desmerecimento das ideias escritas aqui no livro, né, dos espíritos. Mas nesse momento aqui, nessa conclusão, no item 1, ele convida aqui, desafia, né, a todos que leem o livro a serem honestos, né, fazerem a sua análise e uma crítica, mas com fundamento, né, não uma crítica de forma leviana. Então foi muito, né, eu acho interessante e serve para nós como uma reflexão também a respeito de como esse livro foi recebido, né, na sua concepção quando ele foi publicado. E hoje nós temos aí tantos anos após, né, e ainda assim muitas dúvidas, muitos debates a respeito do conteúdo aqui descrito. Então, serve para nós essa reflexão. Aqui, em cima desse volume, que foi traduzido em 1954, e como falamos, ainda traz muitas dúvidas também, né? E até críticas, mas que com estudo, com uma leitura, com reflexão constante, podem ser também esclarecidas. E foi muito bacana essa leitura. Espero que também tenham aproveitado. Obrigada. Para encerrar o nosso encontro, faremos agora a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, agradecemos por mais este Evangelho no lar, esta oportunidade de aprendizado e crescimento. Que a paz, o amor e a luz dos conhecimentos adquiridos nos envolvam e nos guiem. Agradecemos aos espíritos benfeitores que nos amparam e nos auxiliaram. Que o nosso próximo Evangelho no lar seja ainda mais rico em conhecimento e luz. Que a nossa jornada seja sempre marcada pelo amor e pela compaixão. Que assim seja.